Ryuto sempre foi um covarde sem graça, um fracassado que desperdiçava a própria vida observando Runa às escondidas. Feio, tímido e sem coragem, ele parecia condenado a viver como figurante da própria história. Mas tudo mudou quando foi obrigado a se declarar para ela depois de perder uma aposta, o que acabou despertando suas habilidades de protagonista. Tudo começou quando Ryuto, o eterno observador, espiava Runa conversando animadamente com suas amigas Nikoru e Akari. Obcecado como era, ele se achava sortudo só por estar na mesma turma que ela, já que isso lhe garantia mais material mental para seus treinos táticos manuais. Enquanto suspirava feito um idiota, ouviu 3 colegas completamente inúteis falando sobre como queriam namorar a Runa. Foi nesse momento que a própria Runa apareceu diante dele e perguntou se podia pegar o lápis emprestado. Ryuto quase teve um colapso. Quando ela devolveu o lápis, agradeceu com um sorriso tão doce que fez o coração dele explodir, e ele se apaixonou de novo na hora. No dia seguinte, durante o almoço, o grupo conversava sobre a transmissão ao vivo de um jogo que haviam assistido na noite anterior. Logo, o papo mudou para as provas que estavam chegando. Os meninos já previam o castigo que levariam caso tirassem notas baixas, porque os pais certamente cortariam o tempo livre deles para jogar. Ryuto tentou ser otimista e disse que tudo daria certo, mas ninguém acreditou, já que as notas deles sempre eram boas. Por isso, eles decidiram fazer um desafio. Quem tirasse as melhores notas teria que cumprir o desejo do que tirasse as piores. Alguns dias depois, as provas foram corrigidas. Como era de se esperar, o gordinho Ken ficou com as piores notas, enquanto Ryuto tirou as melhores. Os amigos logo lembraram do acordo e decretaram a punição. Ryuto teria que se declarar para a garota de quem gostava. O motivo era simples. Eles queriam que ele finalmente soubesse o que era tocar o fundo do poço. Sem saída, Ryuto deixou um bilhete no armário de sapatos de Runa, pedindo que ela o encontrasse atrás do prédio da escola depois das aulas. Enquanto esperava, seus amigos se esconderam atrás dos arbustos para assistir à humilhação de camarote. Runa apareceu, linda como uma deusa, e perguntou o que ele queria. Ryuto gaguejou, suando frio, e por pouco não deixou as calças caírem de nervoso. Mesmo assim, reuniu toda a coragem e disse: "Eu gosto de você." Para sua surpresa, Runa não olhou para ele como se fosse um inseto. Pelo contrário, perguntou o que ele gostava nela. Gaguejando, ele respondeu que achava ela fofa, o que a deixou corada e sem palavras. Quando ela ficou em silêncio por alguns segundos, Ryuto já se preparava para ouvir o fora, mas ficou chocado quando ela disse que aceitaria namorar com ele. O motivo? Ela disse que estava livre no momento, então por que não? Ryuto ficou sem acreditar, achando que estava sonhando, e prometeu a si mesmo que, se fosse um sonho, nunca mais queria acordar. Enquanto caminhavam para casa juntos, o coração dele batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Ele temia que ela revelasse que era uma brincadeira e que só tinha aceitado para que ele se sentisse menos patético por alguns minutos. Mas não. Runa falava com ele alegremente, como se não fossem 2 completos estranhos meia hora atrás. Ainda confuso, Ryuto perguntou por que ela tinha concordado em sair com um rejeitado como ele. Admitiu que sabia que ela nem gostava dele, afinal só notou sua existência quando recebeu o bilhete. Runa respondeu que ele também não sabia muito sobre ela, mas que gostava dele um pouco, o que o deixou completamente surpreso. Quando ele perguntou o que ela queria dizer com isso, Runa explicou que gostava dele porque ele gostava dela. A resposta parecia saída de uma comédia romântica boba, e Ryuto se perguntou se era por isso que as pessoas achavam que ela era fácil. Ao chegarem à casa dela, Runa o convidou para entrar, dizendo que os pais não estavam. Ele ficou ainda mais nervoso. Quando chegaram ao quarto dela, Ryuto ficou imóvel, sem saber o que fazer, já que era a primeira vez que entrava no quarto de uma garota. Runa pediu desculpas e saiu para buscar algo para beber, deixando-o sozinho. No começo, ele tentou se comportar, mas a curiosidade acabou vencendo. Ele percebeu que uma das gavetas dela estava um pouco aberta e sentiu uma vontade absurda de dar uma olhada. No instante em que começou a puxar a gaveta, Runa voltou para o quarto e o assustou tanto que ele bateu o dedão na cômoda. Felizmente, ela não percebeu nada e pediu desculpas por ter deixado a gaveta aberta. Em seguida, tirou de lá um vestido, o que o deixou aliviado por não ter mexido nas roupas pessoais dela. Ela pediu que ele se sentasse na cama, e Ryuto obedeceu, mas ficou completamente paralisado, sem saber o que dizer. Quando ela notou o nervosismo dele, perguntou de repente se ele queria tomar um banho. Foi a pergunta mais inesperada e desconcertante que Ryuto já ouviu na vida, e ele ficou absolutamente sem palavras. No entanto, Ryuto pediu para que Runa parasse o que estava fazendo, querendo ter certeza de que não estava interpretando os sinais da maneira errada. Runa confirmou que sim, estava se preparando para que eles ficassem juntos, e perguntou se ele não gostava mais dela. Ryuto respondeu que queria mais do que tudo dar esse próximo passo, mas explicou que achava muito cedo para isso acontecer entre eles. Runa ficou genuinamente surpresa com a resposta, já que todos os seus ex-namorados sempre se mostravam prontos para ir além sempre que estavam a sós.
Ela confessou que acreditava que era sua obrigação ser carinhosa com o namorado sempre que ele quisesse, só para evitar que ele se cansasse e trocasse por outra. Isso fez Ryuto perceber o motivo de todos os ex-namorados de Runa terem terminado com ela. Eles simplesmente se entediavam depois de algumas ficadas. O pensamento o deixou enojado, percebendo que esses caras só queriam se aproveitar dela, provando que alguns homens realmente não passavam de escória que só pensava em uma coisa. Determinado a ser diferente, Ryuto disse a Runa que só fariam algo quando ela realmente estivesse pronta e sentisse algo verdadeiro por ele. Mesmo assim, não pôde evitar a sensação de que tinha acabado de jogar fora a maior oportunidade da vida. Mas, para sua surpresa, Runa não ficou chateada. Pelo contrário, ela admitiu que ele era diferente dos ex-namorados dela e disse que estava ansiosa para ver como o relacionamento deles iria se desenrolar. No dia seguinte, na escola, Ryuto encontrou seus amigos no telhado e contou que havia recusado a chance de desenvolver a trama com Runa. Assim que ouviram, os meninos o chamaram de completo idiota e perguntaram se ele não estava cansado de viver sozinho. Ryuto tentou se defender, dizendo que estava apenas se preparando. Mas Ken, sempre o mais bocudo do grupo, começou uma palestra dizendo que todo mundo sabia que um cara devia sempre andar com algum tipo de segurança, só por precaução. Ryuto explicou que estava falando de preparação emocional, o que fez todos caírem na risada, perguntando se ele estava virando uma espécie de donzela virtuosa. Eles afirmaram que um homem com a aparência estatisticamente repulsiva, como a dele, estava sendo burro de recusar a única chance de ficar com alguém como Runa. Ryuto respondeu que teria outras oportunidades de mergulhar no pote de mel dela, mas os amigos zombaram, dizendo que ele devia ser o cara mais iludido do planeta se realmente acreditasse que Runa continuaria namorando um sujeito como ele. Mais tarde, quando Ryuto voltou para a sala de aula, Runa se aproximou animada e começou a contar o sonho que teve na noite anterior. Enquanto ouvia, ele percebeu alguns colegas cochichando e rindo pelas costas dele, zombando da maneira como ele reagia quando falava com Runa. Para piorar, notou que a melhor amiga de Runa, Mikuru, o encarava com um olhar mortal. Assustado, Ryuto inventou uma desculpa sobre ter um trabalho para terminar e saiu correndo dali. Naquela noite, enquanto procurava na internet lugares legais para levar Runa em um encontro, ele ficou nervoso e acabou mandando mensagem perguntando onde ela gostaria de ir. Runa respondeu falando sobre o cinema, mas quando perguntou qual filme ele tinha em mente, Ryuto travou e não soube o que dizer. Ela então perguntou por que ele a havia convidado para sair, e ele respondeu com sinceridade que queria conhecê-la melhor. Admitiu que não tinha planejado nada e disse que não se importava de fazer o que ela quisesse. Aquela foi a primeira vez que um garoto dizia algo assim para Runa, e ela ficou visivelmente feliz. Prometeu, então, mostrar a ele as coisas de que gostava. A resposta veio no sábado, quando ela o levou ao shopping para um passeio de compras sem fim. Ryuto se sentia completamente deslocado nas lojas que visitavam, mas suportou tudo porque gostava de ver Runa se divertindo. Depois de horas andando, foram a uma cafeteria para tomar algo e conversar. Ryuto perguntou se ela estava se divertindo, e ela respondeu que sim, pois assim ele podia observá-la e aprender mais sobre o que ela gostava. Mostrando-se um verdadeiro cavalheiro, ele disse que ver Runa feliz também o deixava feliz, então não se importava de ter sido arrastado pelo shopping o dia inteiro. Enquanto conversavam, Runa recebeu uma ligação de Mikuru, perguntando para onde eles iriam depois daquele encontro. Assim que ouviu o nome de Mikuru, Ryuto entrou em pânico. Tinha certeza de que a amiga era contra o namoro, e não aprovava Runa sair com um fracassado como ele. A partir daí, começou a se preocupar de verdade, achando que Runa logo se cansaria dele e o trocaria por alguém mais bonito. Essa sensação só aumentou ao longo do dia, especialmente quando ele mandou uma mensagem para ela e não recebeu resposta. Ryuto sabia que Runa sempre andava com o celular por perto, então, se não respondeu, era porque estava ignorando. Para piorar, sua mente começou a imaginar Runa com outro cara, e para se distrair acabou assistindo a uma transmissão ao vivo do seu gamer favorito. No dia seguinte, quando Ryuto chegou em casa depois da escola, recebeu uma mensagem de Runa pedindo para encontrá-la no parque perto da estação. A primeira coisa que passou pela cabeça dele foi que ela queria terminar o namoro. No caminho até o parque, ele tentava se convencer de que ficaria bem se ela realmente quisesse acabar tudo. Quando finalmente chegou, começou a ensaiar um discurso sobre como era grato por ela ter aceitado namorar um rejeitado social como ele. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Runa interrompeu o drama mostrando sua nova capa de celular. Ela começou a falar empolgada, explicando que teve que esperar na fila para comprá-la porque era uma edição limitada e só vendiam uma por pessoa. Ryuto sorriu, sem entender o motivo de o encontro ser sobre isso, até que ela tirou outra capa igual da bolsa e entregou a ele. Ryuto ficou completamente surpreso e perguntou como ela tinha conseguido, já que só podia comprar uma unidade por pessoa. Runa explicou que pediu para Mikuru esperar na fila com ela e que na correria a bateria do celular acabou. Por isso, só viu a mensagem de Ryuto quando chegou em casa. No dia seguinte, a professora entrou na sala e apresentou um novo aluno para a turma.
O novo colega era Maria, a garota por quem Ryuto fora apaixonado no ensino médio. Ele ficou paralisado. Essa reviravolta simplesmente não estava no bingo da vida dele naquele ano. Mas, como agora ele tinha uma namorada, decidiu que não faria diferença. Estava certo de que Maria nem se lembraria dele. Ou pelo menos era o que ele pensava. Assim que a professora saiu da sala, Maria, que havia sido colocada para sentar ao lado dele, virou-se e perguntou se ele era o mesmo garoto que ela conhecera 3 anos atrás. Ryuto confirmou meio sem graça, e Maria pareceu feliz por reencontrar um rosto conhecido. Ele, por outro lado, não estava nem um pouco contente. Decidiu manter distância para evitar qualquer tipo de tentação desnecessária. Quando as aulas terminaram, Ryuto saiu discretamente da sala, mas assim que fechou a porta, Nikoru apareceu bem na frente dele. Ela disse que queria conversar e o levou até uma lanchonete próxima. Lá, Nikoru perguntou se ele sabia que o aniversário de Runa seria no próximo domingo. Ao ver a expressão surpresa no rosto dele, ela ficou indignada e quis saber se ele realmente estava levando o namoro a sério. Ryuto jurou que sim, mas ela rebateu dizendo que, se fosse verdade, ele já teria perguntado sobre o aniversário da namorada, porque essa era uma das primeiras coisas que qualquer namorado decente faria. Constrangido, Ryuto se desculpou por ser um namorado inútil. Nikoru suspirou e disse que o importante era ele preparar algo especial para celebrar o aniversário de Runa. Ela recomendou que perguntasse diretamente a ela, mas ele explicou que queria fazer uma surpresa, assim como Runa havia feito com ele no começo do namoro. O problema é que, enquanto conversavam, alguém do lado de fora tirou fotos dos dois sentados juntos. No dia seguinte, quando Ryuto chegou à estação de trem, ficou surpreso ao ver Runa o esperando. Perguntou o que ela estava fazendo ali e ela respondeu que precisava conversar sobre algo importante. Runa mostrou o celular e exibiu as mensagens de um grupo de conversa, onde havia uma foto dele e de Nikoru juntos na lanchonete. Com uma expressão séria, perguntou se ele estava flertando com sua melhor amiga. Em vez de responder diretamente, Ryuto perguntou se ela estava livre no domingo porque queria comemorar o aniversário dela. Runa ficou de boca aberta, sem acreditar que estava namorando o que chamou de um playboy de orçamento baixo. Mas antes que o clima piorasse, ele mencionou que foi Nikoru quem contou sobre o aniversário. Foi aí que Runa percebeu o mal-entendido, pediu desculpas por tê-lo chamado de mulherengo e seguiu para a escola. Quando o domingo finalmente chegou, Ryuto surpreendeu Runa ao levá-la para o distrito de compras de Harajuku. Nikoru havia comentado que ela adorava aquele lugar, e ele ficou feliz por ter seguido o conselho. Depois foram a uma loja de chá de bolhas, já que Ryuto se lembrava de Nikoru dizer que Runa era apaixonada por aquilo. Ele comprou uma bebida para ela, e quando Runa perguntou quanto custou para poder reembolsá-lo, ele respondeu que não precisava se preocupar, pois era um presente. Enquanto ela bebia o chá, Ryuto tirou um gráfico da mochila e perguntou o que ela achava da bebida. Runa olhou confusa, até que ele explicou que, naquela semana, havia visitado todas as lojas de chá de bolhas da região e experimentado todos os sabores que conseguiu aguentar, só para descobrir qual era o melhor. Runa ficou surpresa com o esforço dele e o agradeceu emocionada, dizendo que era a primeira vez que alguém fazia algo assim por ela. Durante o resto do encontro, eles foram visitando as outras lojas que Ryuto tinha listado no gráfico, provando diferentes sabores. Quando chegaram à última, ele já estava quase explodindo de tanto chá. Ryuto então ofereceu um gole do chá de Runa para comparar o sabor. Ela entregou o copo, ele tomou um gole pelo canudo, e em seguida, Runa pegou o copo de volta e bebeu do mesmo canudo, sem pensar 2 vezes. O coração de Ryuto quase parou naquele instante. Runa então comentou que aquilo tinha sido um beijo indireto, deixando Ryuto mais vermelho que um tomate, enquanto ela ria da reação dele. Apesar da vergonha, ele estava feliz por ter passado o dia com a namorada. Mais tarde, quando os dois caminhavam de volta para casa, viram um casal trocando presentes. Isso fez Runa se lembrar de que Ryuto ainda não havia dado o presente de aniversário dela. Ele, meio desesperado, abriu a carteira e percebeu que tinha gastado todo o dinheiro. Restavam apenas 1000 ienes. Antes que ele se sentisse pior, Runa o surpreendeu pegando o gráfico que ele havia feito sobre as lojas de chá de bolhas e disse que queria aquilo como presente. Afinal, ele tinha criado aquilo especialmente por causa dela. Ela prometeu cuidar bem do gráfico para que pudessem usá-lo de novo em um próximo encontro, e agradeceu emocionada por ele ter tornado o aniversário dela inesquecível. No dia seguinte, quando Ryuto chegou à escola, começou a ouvir rumores estranhos. Diziam que Runa sempre fazia os namorados gastarem rios de dinheiro nos encontros e depois os dispensava para ir atrás do próximo caixa eletrônico disponível. Esses boatos eram bem diferentes dos que ele costumava ouvir. Então Ryuto ficou se perguntando quem poderia estar espalhando aquilo. Durante o intervalo, ele estava no terraço com Yusuke e Shugo quando Nikoru apareceu. Assim que a viram, os dois fugiram em silêncio, deixando-a sozinha com Ryuto. Nikoru franziu a testa, sem entender o motivo daquela reação, mas resolveu ignorar e foi direto ao assunto.
Contou que Runa havia dito que o encontro deles tinha sido incrível. Ryuto, envergonhado, respondeu que tudo só tinha dado certo por causa das dicas dela e agradeceu. Mais tarde, depois da aula, Maria se aproximou dele para conversar. Ela comentou sobre os rumores que tinha ouvido a respeito de Runa. Disse que um dos ex-namorados da garota era seu amigo e contou que Runa o enrolou o namoro inteiro, sempre esperando que ele pagasse por tudo. Ryuto ficou indignado e defendeu Runa, dizendo que aquele cara estava mentindo. Em seguida, perguntou diretamente se tinha sido Maria quem começou os boatos. Ela fez uma encenação ridícula, tentando parecer fofa e inocente, como se tivesse cometido um erro sem querer, embora estivesse perfeitamente consciente do que estava fazendo. Ainda assim, Maria afirmou que só havia contado a verdade e que as pessoas tinham o direito de saber quem Runa realmente era. Quando continuou falando mal dela, Ryuto perdeu a paciência. Mandou Maria calar a boca e afirmou que Runa era o completo oposto do que ela estava dizendo. Sua voz ecoou pela sala e chamou a atenção de todo mundo. Maria, sem se abalar, perguntou se ele por acaso conhecia o namorado de Runa, já que estava defendendo-a com tanto fervor. Ryuto ficou em silêncio, mas ela insistiu até que ele, irritado, acabou soltando sem pensar que ele era o namorado de Runa. A sala inteira ficou em choque. Alguns começaram a rir, dizendo que ele era patético e delirante por inventar algo assim. Mas, para surpresa geral, Runa confirmou com todas as letras que era verdade. Imediatamente os comentários mudaram de tom. Diziam que ela devia ter um coração de ouro, porque só alguém com muita bondade conseguiria namorar um cara com um rosto que nem a própria mãe acharia bonito. No fim, todos concluíram que os rumores não passavam de mentiras. Maria, furiosa, saiu correndo da sala e Ryuto foi atrás dela. Quando a alcançou, exigiu saber por que ela tinha inventado aquelas mentiras sobre Runa. Maria respondeu friamente que era porque queria ser a número 1 e não podia deixar aquela cabeçuda da Runa tirar mais nada dela. E então veio o choque. Ela revelou que era a irmã gêmea de Runa. Ryuto ficou pasmo. Notou que os sobrenomes delas eram diferentes e perguntou por quê. Maria explicou que, após o divórcio dos pais, ficou com o sobrenome da mãe e foi morar com ela em outra cidade. Só voltaram a viver na mesma casa depois que a mãe de Maria se divorciou novamente, e as duas foram morar com o avô. Ela então confessou que odiava ser irmã de Runa, porque sempre viveu na sombra dela. Desde pequenas, Runa era a menina popular e cheia de energia, enquanto Maria era tímida, tinha dificuldade em se expressar e nunca conseguia brilhar da mesma forma. Depois de ouvir tudo, Ryuto disse que o que ela fez foi errado, mas que entendia o sentimento. Maria ficou irritada e mandou ele parar de fingir que ela e Runa eram diferentes. Segundo ela, as duas eram igualmente desprezíveis. Mesmo assim, Ryuto manteve sua posição. Disse que ela era como ele, insegura, incapaz de mostrar seus sentimentos, mas secretamente preocupada que as pessoas ao redor a odiassem. E completou dizendo que tentar agir como Runa, apenas para ser aceita, seria a pior coisa que poderia fazer consigo mesma. Quando ele estava saindo da sala, Nikoru e Runa apareceram. Nikoru, surpresa, comentou que ele tinha sido muito corajoso por defender a honra de Runa daquela forma. Mais tarde, já a caminho da estação de trem, Runa perguntou se ele estava bem com todo mundo agora sabendo do relacionamento deles. Ryuto respondeu que não estava completamente tranquilo, mas explicou que só tinha revelado o namoro porque estava cansado de ver as pessoas acreditando em uma imagem errada dela. Runa ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa com a sinceridade dele. Runa começou a chorar, dizendo que jamais imaginou que alguém se levantaria para defender uma idiota como ela. Em seguida, tocou no assunto da mentirosa da Maria e perguntou se Ryuto já sabia da ligação familiar entre elas. Ele respondeu que sim, e Runa se desculpou por não ter contado antes, explicando que o momento nunca parecia certo, além do fato de sua relação com a irmã estar completamente bagunçada. Mesmo assim, ela forçou um sorrisinho e comentou que, no fundo, Maria era a melhor das duas. Ryuto não respondeu a essa declaração. No dia seguinte, depois das aulas, Ryuto e Runa foram a um Burger King de baixo custo. Enquanto comiam, Runa pediu que ele falasse sobre o que gostava. Queria conhecê-lo de verdade. Ryuto contou que adorava assistir a transmissões de jogos online e, empolgado, começou a falar sobre o streamer favorito dele, os games que jogava e uma infinidade de detalhes técnicos que, claro, passaram completamente despercebidos por Runa. Quando percebeu que ela estava com o olhar perdido, tentando processar tudo, Ryuto ficou sem graça e pediu desculpas por sobrecarregar a cabeça dela com aquele papo nerd. Mas Runa, curiosa, perguntou se poderia assistir a uma dessas streams com ele. Ryuto pegou o celular e os dois começaram a ver juntos. Enquanto ela observava a tela, ele não conseguia tirar os olhos dos lábios dela, sentindo um desejo crescente de poder beijá-la. Esse sentimento o acompanhou até o dia seguinte. Quando contou aos amigos sobre o que tinha acontecido, os garotos ficaram morrendo de inveja e o chamaram de idiota por achar que merecia beijar alguém tão perfeita quanto Runa.
Ryuto concordou que seria estranho beijá-la do nada, então decidiu começar com algo mais simples: segurar a mão dela. Mais tarde, ele a convidou para um passeio no parque no fim de semana, e ela aceitou animada, dizendo que mal podia esperar. Chegado o fim de semana, os dois foram ao parque como combinado. A primeira coisa que fizeram foi comer a marmita que Runa havia preparado com todo carinho. Depois de comer, Ryuto sugeriu que fossem andar de barco. Ele estava ansioso para ter a chance de segurar a mão dela ao ajudá-la a subir, mas a oportunidade simplesmente não apareceu. Runa subiu e desceu do barco sozinha, sem precisar de ajuda, o que o fez sentir-se um fracasso completo. Enquanto caminhavam pelo parque, Runa falava animadamente sobre o quanto amava aquele lugar, mas Ryuto mal conseguia responder. Estava completamente perdido em pensamentos, pensando apenas em como queria segurar a mão dela, mas sendo o covarde que era, não tinha coragem de fazer o menor movimento. Runa notou o ar distraído dele e, interpretando errado, achou que ele estava daquele jeito porque queria terminar o namoro. Surpreso, Ryuto jurou que não era isso. Explicou que estava apenas pensando em como seria bom andar de barco de novo. Ela acreditou e, sorrindo, sugeriu que tentassem outro passeio. Após pagarem o ingresso, Ryuto entrou primeiro no barco a remo e estendeu a mão para ajudá-la. Dessa vez, ela aceitou. Remaram até o meio do lago, onde Runa, para surpresa dele, confessou que também estava pensando em segurar a mão dele. Ryuto respondeu que pensava na mesma coisa, mas antes que pudesse reagir, Runa o surpreendeu com um beijo repentino. Ele ficou completamente sem palavras. De volta ao cais, Ryuto a ajudou a sair do barco, e ela se recusou a soltar a mão dele. Enquanto isso, Maria estava em casa tentando estudar, mas sua mente voltava repetidamente à lembrança da cena entre ela e Ryuto na escada. Por mais que tentasse afastar aquele sentimento, não conseguiu, e acabou decidindo que iria roubar Ryuto de Runa. Alguns dias depois, Ryuto ajudou Runa a estudar para uma prova de inglês no restaurante que havia sido recentemente reformado. No caminho de volta para casa, ela lembrou que o primeiro mês de namoro deles estava chegando e sugeriu que passassem um dia na praia. A imagem de Runa de biquíni apareceu na cabeça dele, fazendo-o se distrair completamente. Ela teve que chamá-lo pelo nome algumas vezes, até ele voltar à realidade, e então ele respondeu, ainda meio atordoado, que mal podia esperar para ir. Mais tarde naquela semana, Runa mostrou a ele a prova de inglês corrigida e agradeceu por tê-la ajudado a estudar. Sem que os dois percebessem, Maria os observava de longe enquanto conversavam sobre a viagem. Depois disso, Maria esperou do lado de fora do banheiro masculino e abordou Ryuto assim que ele saiu. Perguntou se ele poderia ser tutores dela também. Ryuto recusou, explicando que já havia prometido ajudar Runa. Mas Maria, fingindo não entender a dica, insistiu. Perguntou se ele poderia ao menos dar aulas nas férias de verão. Mesmo assim, Ryuto recusou educadamente e sugeriu que ela pedisse ajuda a outro colega. Mais tarde, a caminho de casa, ele recebeu uma ligação de um número que não reconhecia. Ao atender, ficou surpreso ao ouvir a voz de Runa. Ela explicou que estava na casa da mãe e que finalmente havia resolvido as coisas com Maria. Como o celular dela tinha descarregado, ligou do telefone da irmã. No meio da conversa, pediu que ele fosse até a escola para encontrá-la. Ryuto respondeu que se sentia exausto demais para aquilo, mas Runa insistiu de forma tão persistente que ele terminou cedendo. Ao chegar na escola já era noite, mas ele nem deu muita importância e seguiu direto para o depósito do ginásio, conforme ela havia indicado. Só que ao entrar no local, deparou-se com Runa parada em um canto. Antes que ele pudesse compreender o que estava acontecendo, ela soltou de repente que desejava que ele resolvesse a situação com ela, o que deixou Ryuto completamente confuso. Ele começou a questionar se os sentimentos de uma pessoa podiam se transformar tão depressa assim, de um dia para o outro. Mesmo atordoado, ele se aproximou e envolveu a garota em um abraço para testar até onde aquilo iria. Só que teve uma percepção repentina e se afastou na hora, observando-a com atenção e declarando que aquela não era Runa, e sim Maria. Ele indagou por que ela estava se passando pela irmã, e Maria simplesmente replicou que queria ficar com ele, chegando a afirmar que poderia prosseguir fingindo ser Runa o tempo todo se isso o fizesse aceitar. Mas Ryuto rebateu que não gostava desse tipo de coisa. Mesmo assim, Maria se lançou nos braços dele mais uma vez e afirmou que, ao contrário de Runa, ela poderia ser dele de verdade naquele instante, porque nunca havia estado com ninguém antes. Ryuto ficou imóvel, fitando-a sem dizer uma palavra, e Maria acabou interpretando aquilo como um sinal para continuar se rebaixando. Ela já havia ultrapassado o limite da vergonha, mas parecia não se importar mais com isso, chegando a dizer que se contentaria em ser apenas um caso dele, desde que tivesse aquela oportunidade. Ryuto sentiu pena dela e solicitou que ela parasse com aquilo, porque estava parecendo alguém que veio diretamente de um daqueles bairros problemáticos. Maria então quis saber por que ele não a desejava, e ele respondeu que não era um qualquer guiado pelo desejo e que nunca faria algo assim só por fazer. Também mencionou que não seria justo usá-la apenas pelo corpo, que ela deveria se valorizar um pouco.
Nisso, os dois escutaram um ruído de passos e, antes que fossem flagrados por um segurança, fugiram pela janela. Depois que deixaram a escola, acabaram parando em um parque. Ryuto sentou em um banco e Maria sentou ao lado dele. Ela removeu a peruca e ele, ainda tentando assimilar tudo aquilo, perguntou por que ela havia feito aquilo. Maria, sem enrolações, admitiu que gostava dele, o que pegou Ryuto de surpresa. Explicou como havia chegado a esse ponto e contou que tentou ignorar o que sentia, mas era intenso demais para ocultar. No meio dessa conversa, ela começou a chorar e disse que finalmente compreendia o que ele havia sentido quando foi rejeitado por ela no passado. Ryuto pensou em confortá-la, mas sabia que isso só a faria se iludir ainda mais, então permaneceu em silêncio. Mas Maria, sem querer desperdiçar a chance de estar perto dele, encostou a cabeça no ombro dele e pediu para ficar assim até se sentir melhor. No dia seguinte, a escola já estava repleta de rumores, agora sobre Ryuto e Maria. Quem veio contar para ele foram Akari, que até exibiram uma foto que estava circulando por aí. Quando Maria chegou, Ryuto a puxou para uma sala vazia e perguntou diretamente se ela havia sido a responsável pelo tal boato. Maria negou, dizendo que nunca faria uma graça dessas, porque isso também afetaria a vida dela. Mesmo assim, ela pediu desculpas por tê-lo colocado nessa situação, também falou que iria esclarecer as coisas e que até bloquearia o contato dele para evitar mais problemas. Ryuto agradeceu e já iria saindo quando Maria perguntou se ele ainda a considerava como namorada, já que no passado ele havia se declarado para ela. De repente, ouviram um barulho e viram que Runa e Nikoru estavam parados na porta. Pelo jeito, eles haviam escutado a pergunta de Maria. Então, Runa olhou para Ryuto e perguntou se Maria era a tal garota para quem ele havia se confessado na época do colégio. Ryuto começou a tentar se explicar, mas a situação já estava complicada demais. 2 semanas depois, Ryuto estava sentado na sala do cursinho, mas sua mente estava bem distante da aula. Ele não parava de olhar o celular a cada 5 minutos, esperando uma resposta de Runa, já que havia enviado um monte de mensagens. Ryuto recebeu uma mensagem dos seus amigos, dizendo que Runa estava traindo ele. Para piorar, ainda mandaram uma foto como prova. Sem pensar 2 vezes, ele largou tudo, saiu correndo da sala e pegou o primeiro trem para Shiba. Quando chegou lá, encontrou a loja onde os amigos haviam dito que viram Runa, e de fato ela estava ali. Ryuto aproveitou a oportunidade para finalmente se desculpar, dizendo que devia ter falado antes sobre Maria e o que ela significava para ele. Ele também revelou que Maria havia se declarado na noite em que a foto foi tirada e explicou todo o contexto, omitindo só a parte em que Maria praticamente implorou para ele ficar com ela. Depois de falar tudo, ele pediu desculpas por ter dado motivos para Runa duvidar dele. Mas, em vez de brigar, ela se mostrou compreensiva, dizendo que também se sentia mal por ter achado que ele seria capaz de traí-la. Runa explicou que o ocorrido não era responsabilidade de ninguém e que agora conseguia compreender por que ele optou por oferecer apoio a Maria naquela ocasião. No final, ela expressou gratidão por ele ter se deslocado até ali para esclarecer tudo. Naquela mesma noite, o tio de Runa transportou Ryuto para a residência de Runa e o apresentou à avó dela, que acolheu o rapaz com grande afeto. Depois, Nikoru propôs que Ryuto utilizasse o banheiro antes, já que era hóspede. Enquanto ele saía do corredor, conversando com a mãe de Runa, Runa o chamou e indagou se ele permaneceria ao lado dela pelo restante do verão. Ryuto afirmou que sim, e ela imediatamente alertou que isso implicava que ele trabalharia na loja do tio dela e desfrutaria dos momentos livres na praia. Foi dessa forma que ele se tornou um empregado temporário do estabelecimento. Sempre que Ryuto se atrapalhava com os pedidos, Runa estava presente para auxiliá-lo. Em um determinado dia, quando o movimento na loja estava reduzido, Ryuto abandonou a atividade que realizava para socorrer Runa, que tentava se desvencilhar de uns indivíduos persistentes. Assim que finalmente ficaram a sós, Runa queixou-se de que não tolerava pessoas sem noção tentando flertar com ela. Ryuto se desculpou por não ter intervindo mais cedo, mas ela afirmou que se sentia contente porque era preferível tarde do que nunca. Enquanto isso, na cidade, Maria retornou para casa e dirigiu-se à cozinha para pegar uma bebida, onde a mãe dela estava preparando o jantar. A mulher mencionou que a avó havia telefonado para perguntar se elas viajariam naquele verão, acrescentando que seria maravilhoso irem antes do festival, assim Maria poderia passar um tempo ao lado de Runa e Ryuto. O comentário surpreendeu Maria. Assim que percebeu que a irmã e o rapaz de quem gostava estavam na casa da avó, ela prontamente inventou que tinha um compromisso e declarou que não poderia viajar. A mãe aceitou sem fazer perguntas e ligou para a avó para informar que não iriam mais. Mais tarde, a avó relatou a Runa e Ryuto sobre o cancelamento da visita. E como esperado, os dois ficaram se questionando se Maria havia desistido intencionalmente para evitar encontrá-los. Enquanto lavavam a louça, Runa decidiu se abrir sobre a irmã, explicando que o dia em que Maria foi transferida para a escola delas foi a primeira vez que as duas se viram em 2 anos. Disse que sempre tiveram personalidades bastante distintas,
mas que apesar disso sempre amou a irmã. Mesmo agora, tudo o que desejava era uma oportunidade de se aproximar e ser amiga dela de verdade. Ryuto aconselhou Runa que Maria ainda necessitava de um período antes de estar preparada para reconstruir o relacionamento delas. Runa concordou, mas teve uma ideia. Solicitou a Ryuto que a ajudasse a se aproximar da irmã para que as duas pudessem fortalecer os vínculos aos poucos, até conseguirem resolver tudo definitivamente.